animado, amém? Eu já quero cumprimentar todos os ouvintes com a paz do Senhor Jesus. Receba a perfeita e doce, agradável paz do Senhor. Você que estava até esse prezado momento me esperando, me aguardando para ouvir a voz de Deus falar com você, seja bem-vindo entre nós. Você que está pela primeira vez que acessou esse link, entrou neste canal, tenha certeza que foi Deus, viu? Nada acontece sem a vontade do soberano, aleluia. E Ele tem uma palavra para a tua vida, Ele tem uma palavra para os nossos corações aqui nesta noite. A igreja do Cordeiro já está em pé, mas onde quer que você esteja, tenha certeza que Deus Ele vai tocar em você. A mão do Senhor vai estar tocando na sua vida. Você crê? Você crê que o Senhor entra dentro do teu lar? Você crê que Deus entra dentro da tua casa? Você crê que Ele vai fazer maravilha? Então ore comigo. Se você não orou, ainda dá tempo, amém? Dá tempo de falar com Ele, amém? Encurve a sua cabeça por gentileza. E quem curvar, pastora Patrícia, é reverenciar aquele que criou os céus e a terra, aquele que está no nosso meio, aquele que fará grandes obras aqui nesta noite. Nós estamos debaixo de uma promessa, aleluia. Papai querido, papai amado, aqui estão os teus filhos. Eu não sei de que maneira estão, Senhor, eu não sei de que maneira eles conseguiram chegar até esse santo lugar, mas neste momento, Senhor, como eu já estou com as minhas mãos levantadas para o céu, meu Deus querido, que toda tristeza, meu Pai, seja repreendida, que toda angústia seja repreendida, que toda depressão seja repreendida agora, em nome de Jesus Cristo. Toda crise de ansiedade seja repreendida, todo choro seja repreendido. Essa pessoa, meu Pai, que não está conseguindo dormir, meu Deus querido, receba o sono reparador, o sono que vai aliviar a tua alma, o teu corpo físico. Olha aí Jesus visitando o teu lar, olha aí Jesus visitando a tua casa, olha aí Jesus visitando o teu armário, olha aí Jesus visitando o teu guarda-roupa, olha aí Jesus visitando a tua geladeira, olha aí Deus fazendo um milagre. Você que colocou ali a carteira profissional, olha aí Deus abrindo a porta de um emprego. Você que colocou esses papéis de processo, aleluia, olha aí Jesus já assinando a tua vitória. Essa semana será semana de notícia, semana de milagre. Seu lar vai tocar, vai receber e-mail, correio vai bater na porta da tua casa, Sedex vai entregar aquilo que você está pedindo. Essa pessoa que colocou a aliança ali em cima, aleluia, desse celular, esse marido que foi embora e você nem sabe para onde está, o meu Deus está visitando e vai ter restauração, vai ter restituição. Essa pessoa que está me ouvindo, que assinou aquela carta de divórcio, aleluia, o seu coração está doendo, aleluia, mas Deus está dizendo assim, ó, vai ver reviravolta. Meu Deus, essa mãe que está com o filho no leito do hospital, Senhor querido, os médicos já desenganou, já está dizendo que não tem mais o que fazer. Deus manda te dizer assim: quando acaba o recurso da medicina, aí entra o recurso do céu, aí Deus entra com providência. Aquilo que era para ser morte, tristeza, angústia, será cura, liberdade e transformação. Meu Deus, obrigado, Senhor. Prepara o nosso coração, prepara a nossa mente, Senhor, aqui nesta noite, para receber o melhor de Deus. Meu Deus, prepara mais uma vez a minha mente e meu coração, para que eu não possa
possa ser duvidoso e nem duvidosa daquilo que o Senhor falará conosco nesta noite. Nos dê a interpretação. Senhor, usa, meu Deus, a minha voz, aonde quer que a minha voz chegar, Senhor, vidas serão transformadas, vidas, meu Deus, serão, meu Pai, oh maravilha, obrigado, Jesus. Eu lhe peço, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. A igreja diz amém. Amém. Vai abrindo a sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 13. Aleluia. Você que tem uma Bíblia no seu lar, na sua casa, por gentileza, abra ela. Amém. Abra no livro de Juízes, capítulo 13. Nós vamos ler o versículo 5. Amém. Glória a Deus. Deus tem uma palavra para os nossos corações. E se você não tem uma Bíblia, não se entristeça, só apenas ouça aquilo que o Espírito Santo diz à igreja. Você que não tem leitura, não sabe ler também, não fica tristinho nem tristinha. Aleluia, somente escute a voz do teu Deus, a voz do teu Senhor. Ele falará comigo e falará contigo nesta noite. Quem crê assim diz amém. Quem está procurando dar glória a Deus. Papai, eu lhe peço nesta noite, Senhor, ponha teu anjo aqui à direita, Senhor, da tribuna, aqui no altar do Senhor. Ponha teu outro anjo, Senhor, à esquerda daqui da tribuna, aqui no altar. Senhor, ponha teu anjo lá na porta, Senhor. Ponha teu anjo na outra porta, Senhor, e guardiã, Senhor, com a espada flamejante. Senhor querido, meu Pai, que nada venha atrapalhar, impedir o agir de Deus aqui neste lugar. Quem crê assim, dá glória a Deus. Quem encontrou diz amém. Louvado seja Deus. Então vamos ler Juízes 13. Amém. Tem um título na minha Bíblia, eu creio que também deve ter na sua também. Juízes capítulo 13. O título diz assim: servidão dos israelitas sob os filisteus e o nascimento de Sansão. Versículo 5: porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre a cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Podemos nos assentar, amém? Se assente dando glória a Deus, dizendo aleluia, dizendo só o Senhor é Deus, aleluia. Ele está aqui no nosso meio, amém? Para nos abençoar. Mas hoje o tema, eu quero falar o seguinte: eu sei que na Bíblia tem um tema, mas todos já sabem que eu gosto de colocar um tema acima do que já tem. Então preste atenção, para depois você falar, Deus não falou comigo, amém? Então vamos lá então. O título, repita assim comigo: uma vida comprometida pelas más escolhas. Eita aí, hein? Uma vida comprometida pelas más escolhas. Eu não sei o que você pediu para Deus, mas eu espero que você optou por boas escolhas na tua vida, amém? Quem está entendendo aí, da glória a Deus? Então volte aqui, volte toda a sua atenção, desliga do que está acontecendo lá fora, desliga agora dos seus problemas, porque não tem mais problema, porque nós oramos, nós entregamos na mão daquele que pode resolver. Então preste atenção, amém? A Bíblia, meus amados irmãos e ouvintes que estão nos ouvindo neste exato momento, nos adverte que enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Vamos repetir comigo? Vamos lá? Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Cuidado com o seu coração, hein? Vai muito pelo coração não, porque o coração é o quê? Enganoso. Ele pega pressa em nós, amém? Está escrito lá no livro de Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Quando ela fala de coração, ela está referindo a alma. Amém? Quem está entendendo, glória a Deus.
Nós temos corpo, nós temos alma e nós temos o quê? Espírito. Então ele está se referindo no quê? A alma, que é a sede das nossas emoções. Vamos repetir comigo? Que é a sede de nossas emoções. Quando você está falando de alma, você está falando de emoções, de sentimentos. Quem está entendendo aí da glória a Deus? Está falando de intelecto, está falando de vontade. Está entendendo aí? Aleluia. Vamos continuar, porque Deus está falando aqui conosco aqui nesta noite. Amém? Portanto, tome cuidado, pois o seu coração pode te sabotar. Pode ou não pode? Pode te induzir ao erro. Quantas pessoas, meus amados irmãos, já foram traídas? E quem é que nunca foi? Eu creio que a maioria já foram traídas pelos seus sentimentos. Sim ou não? Sim. E hoje nós vamos falar da história de vida, vamos falar da história de um ser que todos já conhecem, eu creio que talvez já leu, já ouviu alguém falar sobre ele. E hoje eu quero falar a respeito da história de Sansão. Amém? Sansão, ele é uma prova de que nossas emoções podem comprometer a nossa vida, a nossa caminhada com Deus, levando-nos para o sofrimento. Quem está entendendo da glória a Deus? O nosso sucesso, o nosso fracasso, e está, querida igreja, diretamente ligado à qualidade das nossas escolhas. Então presta atenção, o que é que você está escolhendo para você aqui nesta noite? A qualidade das nossas escolhas. Daí a importância do que, pastora Patrícia? De vigiarmos quando? Constantemente. Não é vigiar só quando eu quero, não é vigiar só quando há necessidade, é vigiar quando? Vigiar quando? Constantemente, sempre. Vamos, eu e você aqui nesta noite, analisar alguns fatos sobre a vida de Sansão, que apesar de todos os seus erros, foi muito importante para a história de Israel. Presta atenção. E o seu nome é registrado na galeria dos heróis da fé, onde está escrito lá no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 32. Mas eu te pergunto para você aqui nesta noite, quem foi Sansão? Presta atenção comigo. Sansão, querida igreja, cujo nome significa pequeno sol. Repita assim comigo o seu significado: pequeno sol. Quando alguém te perguntar qual é o significado do nome de Sansão, qual que é? Pequeno sol. E a Bíblia nos diz que ele viveu por volta de 1075 antes de Cristo, ou seja, a sua história está registrada ali no capítulo 13, onde nós abrimos, mas continua com ela aberta e nós vamos ler o versículo 16 na Bíblia. Vamos lá, versículo 16 diz assim: porém o anjo do Senhor disse a Manoá: ainda que me detenhas, não comerei de teu pão. E se fizeres holocausto, oferecerás ao Senhor, porque não sabia Manoá que fosse o anjo do Senhor. Olha que lindo. Quem sabe vocês vindo aqui para a igreja, deparou com alguém e nem sabe que aquela pessoa é o anjo do Senhor. Amém? Mesma coisa estava acontecendo com Manoá, que era o pai de Sansão. Amém? Ele era filho de quem? Filho de Manoá, um homem de Zorá, da tribo de Dan, meus amados irmãos. E a sua mãe, a Bíblia ela conta que ela era o quê? Estéril. O que é estéril? Ela não podia dar a luz ao filho. Quando foi avisado por um anjo do Senhor, olha o privilégio, irmãos. Ela foi avisada pelo homem? Não, ela foi avisada por quem? Pelo anjo. Olha que lindo. E hoje Deus está anunciando também algo aqui para nós. Por isso que quando nascemos na casa do Senhor, temos que ter o quê? Reverência. Amém? Porque
a palavra de Deus ela está sendo ministrada, mas enquanto ela está ministrada, o anjo do Senhor também está aqui, porque vocês viram na oração que eu pedi para que ele colocasse um anjo à direita, um anjo à esquerda aqui na tribuna, que é o altar do Senhor, e pedi para que colocasse um anjo na porta e o outro anjo na outra porta. Sim ou não? Sim. E a Bíblia diz, irmãos, que ela foi visitada pelo anjo do Senhor. Isso é um privilégio. E hoje também está acontecendo também esse encontro, essa visitação. Amém? O anjo do Senhor veio aqui nesta noite para visitar alguém, para avisar algo a teu respeito. E a Bíblia nos conta dizendo que ela foi avisada de que daria à luz um menino. Olha que maravilha! Ela estava procurando em toda a sua vida que Deus desse a ela um filho. Para pessoas aqui que estão nesta noite, você vai ser anunciado algo para você nesta noite. Deus ele vai trazer luz para a tua vida. Você que estava em densas trevas, em meias tristeza, angústia, desespero e aflição, Deus trará luz para você. Vai nascer alegria, vai nascer paz, vai nascer coisas grandiosas aí dentro do teu coração. Quem está entendendo aí da glória a Deus? E o anjo do Senhor continuou dizendo que livraria o povo de Israel das mãos dos filisteus. Ei, Deus vai trazer uma boa notícia para você aqui nesta noite, que Ele vai te livrar você das mãos dos filisteus. Tem glória a Deus aí? Tem mesmo, porque se tem mesmo você vai glorificar a Ele. Aleluia! E a Bíblia diz, irmãos, que Sansão, ele era nazireu de Deus, assim como está escrito no livro de Juízes 13, versículo 5, onde nós lemos. Se vocês lerem lá no livro de Número, capítulo 6, do 1 até o 21, um homem consagrado antes mesmo do nascimento. Olha que privilégio. Ele foi consagrado por Deus antes do nascimento, ou seja, antes de ser gerado no ventre da mãe dele. E depois também. Olha Deus nos ensinando, olha Deus falando conosco, que ele foi consagrado antes mesmo do quê? Do seu nascimento. Deus era com Sansão. Diga assim comigo, Deus era com Sansão. Agora repita assim comigo, agora Deus é comigo. Juízes capítulo 14, versículo 6, vamos ler? Então a mulher entrou e falou a seu marido, dizendo: um homem de Deus veio a mim, cuja vista era semelhante à vista do quê? De um anjo de Deus, terribilíssima, e não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Olha que lindo. Ela estava contando para o seu marido do encontro que ela teve com o anjo. Amém? Presta atenção aqui. Aí Sansão nasceu, cresceu, ficou jovem. E a Bíblia diz que Sansão, ele casou-se com uma filisteia. Amém? De Tina. Assim como está registrado lá no livro de Juízes, capítulo 14, versículo 2. E a Bíblia continua contando que ele foi traído a ter o segredo do seu enigma revelado. Diga para o teu irmão, nunca conte os seus segredos. Mas Sansão contou. E ele então, querida igreja, a Bíblia nos diz que ele apaixonou-se por uma mulher chamada Dalila. O nome dela era mesmo? Dalila. Que, presta atenção, que subornava, amém? Ou subornada pelos filisteus, ou seja, tinha alguém que ficava dizendo a ela o que ela tinha que fazer. Pelos filisteus, e usou todo o seu charme, a sua beleza, para arrancar de Sansão. Agora eu te pergunto algo para você nesta noite: aonde você tem colocado os seus olhos? Quem é que você está se deixando a ser seduzido? Porque era isso que Dalila fazia para com Sansão. Ela jogava o seu charme para arrancar o segredo de Sansão. E a Bíblia nos diz, irmão, que após 4 tentativas, foram quantos? 4. Então o diabo, ele é o que?
Persistente. Então presta atenção. Talvez você já passou por um, não conseguiu nada. Passou pela segunda, também não conseguiu nada. Vai na terceira, também não, mas no quarto, tome cuidado. Tome muito cuidado com isso. Após 4 tentativas, o segredo de sua força foi revelada. Essa pessoa não está brincando com você. Essa pessoa ela é tinhosa. Essa pessoa é maligna. Aleluia. E ela vai descobrir qual é o teu segredo da tua força, como descobriu de Sansão, Juízes capítulo 16, versículo 17. Vamos ler o 17 comigo. Porém disse-me: eis que tu conceberás e terás um filho agora, pois não bebas vinho, nem bebida forte, nem comas coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre até o dia da sua morte. Amém? Presta atenção aqui, querida igreja. Ele nunca havia cortado os seus cabelos, mas deixando-se levar pela atração que nutria por Dalila, contou toda a sua verdade. A palavra, irmão, ela não vem só por vir. A palavra, ela vem, está sendo direcionada a alguém aqui nesta noite. A palavra, ela vem para nós e não volta vazia. Quem está entendendo aí da glória a Deus? Deixando-se levar pela atração. Quem sabe que tem alguém que está se deixando se levar e ser atraído por isso. Aleluia. Porque nutria por Dalila e contou toda a verdade. Aí foi a verdadeira queda. Quem está entendendo da glória a Deus? Glória a Deus. Enquanto dormia, o inimigo ele sabe a tua fraqueza enquanto você dorme. Tu dorme, cuidado enquanto dorme. Por isso que quando nós vamos dormir, nós temos que orar antes. Fazer como Davi, ele disse: deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustém. Quantas pessoas vai dormir e nem fala com ele? Com ele quem, pastora Patrícia? Com Deus, que conhece toda a situação. E a Bíblia nos diz, irmãos, que enquanto dormia, teve os seus cabelos cortados. O diabo, ele sabe da tua fraqueza. Ele sabe que quando você está dormindo, você não está vigiando. E o inimigo não dá ponto sem nó. Ele já foi diretamente aonde? Nos cá e cortou. E quando acordou, é isso que eu quero que vocês entendam. Quando Sansão acordou, era tarde demais. Quando você acordar, você que está me ouvindo e ouvintes também, quando você acordar, será tarde demais, não tem mais o que fazer. Aleluia. Tinha perdido a força. É isso que o inimigo ele quer fazer de ti. Ele quer que você perca a tua força. Quem está entendendo aí da glória a Deus? Glória a Deus. Aleluia. Ele quer que você perca as tuas forças e passou a ser como qualquer outro homem. O diabo, ele quer que você se torne como qualquer homem sem Deus, sair fora. Tem gente que não dá o valor devido pelo seu chamado, por aquele que vive dentro de você, que nós temos a marca da promessa, que é o Espírito Santo de Deus. Quem está entendendo aí da glória a Deus? Glória a Deus. E a partir deste momento, Sansão se tornou como qualquer outro daquela época. Olha a situação onde ele chegou. E a Bíblia nos diz, irmão, que não para por aí, porque o diabo ele vem para aterrorizar, ele vem para massacrar. E a Bíblia nos diz que os filisteus, irmãos, vazaram os olhos de Sansão. O que é vazar? Furaram. É isso que o inimigo ele quer, que você perca a visão. Porque quando você tiver visão, o diabo não consegue te pegar. Mas quando ele fura, quando ele consegue esvaziar os teus olhos, você perdeu toda a visão espiritual. Quem está entendendo da glória a Deus? E o levaram para uma prisão. É isso que o inimigo ele quer. É o prazer de Satanás. Ele quer que você fique aprisionado por ele. É o que ele tem mais feito nesse tempo todo a qual nós vivemos. Quantas pessoas aprisionadas por causa das suas más escolhas.
Aleluia. Pensa, o homem que era livre, o homem que era para ser juiz de Israel, estava sendo preso pelo seu inimigo filisteus, onde ele foi humilhado. É isso que o inimigo ele quer, que você seja humilhado. E a Bíblia diz que ele passou a trabalhar, irmãos, ou seja, começou a ser escravo, porque Sansão era livre, ele poderia trabalhar somente para ele. E a Bíblia diz que ele começou a trabalhar, sabe de que maneira? Girando o moinho no cárcere. É isso que o inimigo quer fazer de você, como uma barata tonta e não consegue sair do lugar. O diabo ele quer escravizar alguém aqui nesta noite. Por isso que a palavra está vindo, porque aonde está o Senhor, aí há a liberdade. Enquanto, querida igreja, os filisteus exaltavam o Deus de Dagom. Quem que era o Deus de Dagom? O Deus dos filisteus. A Bíblia diz que eles zombaram do Deus de Israel. É isso que o inimigo ele quer fazer nos dias atuais. Ele quer zombar no nosso Deus, o Deus de Israel, do Deus de Abraão, do Deus de Jacó. É ou não é? É isso que ele quer fazer. Ele estava zombando do Deus de Israel. E a Bíblia nos conta dizendo que Sansão se apoiou nas colunas. Aleluia. Irmãos, se apoie na coluna. Na coluna que é firmeza. Na oração. No jejum. A Bíblia diz que Sansão se apoiou nas colunas mestras. O irmão José, que é pedreiro, sabe o que é a coluna mestra, aquela que sustenta, né? Sustentação. E a Bíblia nos diz, irmãos, que ele ali, sustentando ali, presta atenção, quem está prestando atenção, dá glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Ele começou a apoiar nas colunas mestras, que sustentavam o templo. Aí que eu acho lindo. E clamou ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Sabe, irmão, segura aí, segura na oração, pelo amor de Deus, segura na oração, segura aí no jejum, continua sustentando pela perseverança, e clame ao teu Deus, e clame o Deus que te vê, o Deus que te ouve, o Deus que está aqui nesse lugar. Aleluia. Grande Deus. A Bíblia diz, irmãos, que ele clamou ao Senhor. Presta atenção aqui. E a Bíblia continua dizendo que o templo de Dagom desabou, ruiu, caiu sobre todos os líderes, sobre o povo e também sobre Sansão. Todos morreram. Tome cuidado com as suas escolhas. Deus fez justiça? Fez, mas Sansão morreu. Deus vingou os olhos de Sansão, vingou, mas ele perdeu a sua vida. O corpo de Sansão, querida igreja, ele foi levado pelos seus irmãos que sepultaram no túmulo de seu pai Manoá. A Bíblia nos conta dizendo que Sansão julgou Israel por 20 anos. Irmãos, ele poderia ter julgado muito mais se ele não tivesse feito as más escolhas da vida dele. Deus tinha feito com que esse menino nascesse e livrasse o seu povo do opositor, que eram os filisteus. Quem está entendendo a glória a Deus? Glória a Deus. Sabe o que eu quero dizer para você aqui nessa noite? Devemos, meus amados queridos, isso não é só para você, é para mim também, porque a palavra também é para mim. Devemos tomar cuidado com o nosso envolvimento no mundo. Presta atenção o que você está fazendo no mundo. Nós não pertencemos a este mundo. Vivemos no mundo, mas não pertencemos a este mundo. Sansão se envolveu com os filisteus. Como não poderia? O maior inimigo de Israel. Tem pessoas, sabe, irmão, se envolvendo com alguém que é o maior inimigo do povo de Israel. E a Bíblia nos conta dizendo, irmãos, que ainda ele se apaixonou, casou-se com uma filisteia, ignorando o alerta de seus pais. Quem sabe que tem alguém aqui que não dá ouvido para sua mãe, não dá ouvido para o seu pai, para quem é casado não dá ouvido para a esposa, pelo esposo, pelos filhos, seja lá por quem? Foi isso que aconteceu com Sansão. Sansão, ele ignorou os conselhos de seu pai, assim como está escrito lá no livro de Juízes, capítulo 14, versículo 3, vamos ler? 14,
Versículo 3. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de seus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daquele circunciso? E disse Sansão a seu pai: tomai-me esta, porque ela agrada os meus olhos. Toma cuidado com aquilo que agrada os teus olhos. Não é porque agrada os teus olhos que é direcionado de Deus, é enviado de Deus. Os pais dele falou: não existe mulheres no meio do nosso povo. Por que procurar mulher no meio do povo inimigo? Quem está entendendo o que Deus está falando aí? Da glória a Deus. A Bíblia diz, irmãos, que depois ele se envolveu-se com uma prostituta, quando ele foi para Gaza. Vamos ler comigo? Livro de Juízes 16, versículo 1. 16, versículo 1. E foi Sansão a Gaza, e viu ali uma mulher prostituta, e entrou a ela. Irmãos, ele que era santo começou a se prostituir. Quem está entendendo aí? Da glória a Deus. E por fim, meus amados irmãos, ele rendeu seus encantos de Dalila. Quem será que tem alguém aqui nesta noite que está quase escorregando aos encantos do mundo desta vida? Uma mulher filisteia que sabia usar a sedução para conseguir os seus intentos. Tome cuidado, porque essa pessoa com quem você está lidando, onde você está indo, sabe muito bem te seduzir. Aleluia. E a queda, querida igreja, a queda de Sansão está diretamente ligada à sua disposição em viver longe do seu povo. Quem está entendendo a glória a Deus? Isso aconteceu aos poucos, de forma progressiva. Não vai pensar que vai acontecer de hoje para amanhã. O inimigo ele não tem pressa como nós temos. Ele vai o quê? Aos poucos, de forma progressiva. Não sabe quando eu leio lá no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, que fala o seguinte, que o apóstolo Paulo, ele fez o seguinte alerta para os cristãos. Sabe o que ele disse? Ele disse o seguinte assim, ó: não se amoldem ao padrão deste mundo. Vocês estão entendendo? O apóstolo Paulo já disse isso, para nós não se igualarmos ao padrão deste mundo a qual nós vivemos, porque nós não pertencemos a ele, estamos aqui só de passagem. Em nossos dias, meus amados irmãos, temos presenciado o estilo de vida do mundo, invadindo a igreja do Cordeiro, como se o mundo fosse modelo para mim, para você, para os ouvintes. Quem está entendendo? Não ao contrário. Ao invés de influenciar, meus amados irmãos, nós é que estamos sendo influenciados, infelizmente. É triste dizer isso, é lamentável. Estamos vendo uma geração de cristãos optando pelos mesmos gostos, as mesmas músicas, o mesmo estilo da festa, as mesmas roupas, os mesmos ambientes, o mesmo linguajar e o pior, projetos de vida muito semelhantes do mundo. Tiago nos alertou, irmãos, lá no capítulo 4, versículo 4, portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Lembremos aqui nesta noite das palavras do salmista Davi, ali no Salmos 1, versículo 1, que diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Davi disse isso: não imite a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. É o que mais acontece. É o que está mais acontecendo. Aleluia. Enquanto a igreja militante, presta atenção aqui, teríamos que viver, trabalhar sim, negociar sim, estudar neste mundo sim, mas não podemos esquecer que estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Quem está entendendo aí? Da glória a Deus? Livro de João, capítulo 17, versículo 16. Querida igreja, João declarou lá no capítulo 2, versículo 15, o seguinte: não ameis o mundo e nem o que há no mundo. É sério. Se é para viver a Bíblia, então vamos viver ela. Ela é a cartilha para o cristão.
A segunda lição, querida igreja, é que a vida de Sansão nos ensina, embora é lamentável, é triste, mas nos ensina. Não podemos colocar, querida igreja, as emoções em frente da razão. Às vezes eu fico ouvindo, às vezes eu fico até, meu Deus, eu fico até, às vezes até parece que até perco o chão, quando eu vejo muitas coisas acontecendo, eu falo, meu Deus, é conhecedor da palavra de Deus, já experimentou as delícias do Espírito Santo, como pode se deixar se levar? Sansão, querida igreja, ele deu vazão às suas emoções. A Bíblia nos conta dizendo que ele lançou-se no braço da mulher que levou a ele a queda. A Bíblia continua dizendo que ele foi fisgado, ele foi preso no seu sentimento e não percebeu. Quantos estão aqui nesta noite que o capeta está trabalhando e você não está percebendo? Achando que está tudo normal, está tudo certinho. A palavra não vem em vão. A palavra de Deus é a revelação para a sua igreja. Aleluia. Aleluia. Santo é teu nome. Quem está entendendo que Deus está falando da glória a Deus? Aleluia. Deus, ele é lindo, irmãos. Ele sabe o que ele está falando. Aleluia. Deus, ele é maravilhoso. E Deus, ele quer que você preste atenção. Quais são as escolhas que você está fazendo? Em nossos dias, irmãos, temos presenciado o estilo de vida do mundo. Você vê tanta coisa acontecendo dentro da igreja que você fica, meu Deus, como que pode? Então não podemos colocar as emoções à frente da razão, porque Sansão, sabe, ele deu vazão, ele se deu às suas emoções, ele lançou nos braços daquela mulher que levou ele à queda. Ele foi fisgado e preso no seu sentimento e não percebeu. Achava-se forte. Quantas vezes nós somos assim também? Não, eu sou forte, eu oro, eu jejuo, estou todo dia na igreja, eu estou vigiando, viu? Comigo não vai acontecer nada, eu sou de Deus. Não percebemos, achando que somos fortes o bastante para vencer qualquer situação. Sansão, querida igreja, ele teve 3 oportunidades de avaliar os fatos e fugir dela. Presta atenção aqui. Mas ele optou por ignorar o perigo e acabou caindo. Será que está acontecendo do mesmo jeito aqui nessa noite? Você está ignorando o perigo? A Bíblia nos conta dizendo que ele tornou-se presa fácil para Dalila e para os filisteus. Querida igreja, a Bíblia nos alerta dizendo: não sejais sábio nos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Provérbios capítulo 13, versículo 7. Mesmo assim, meus queridos, muitos estão optando por seguir, dando vazão apenas às emoções. Nossos sentimentos, querida igreja, podem armar cilada para nós mesmos. Presta atenção. E nos derrubar, como fez com Sansão. Precisamos pensar muito aqui nesta noite, refletir antes de agir. Precisamos, querida igreja, estabelecer princípios que priorizam a nossa integridade diante de Deus. É preciso ouvir a voz do Espírito Santo. Você está conseguindo nesta noite ouvir a voz do Espírito Santo ou a voz da pastora Patrícia? Porque quem fala na boca da pastora Patrícia é o Espírito Santo. O nosso ajudador, porque o Espírito Santo, ele é o nosso ajudador. Ele se faz necessário, querida igreja, andar segundo a palavra de Deus. O salmista disse, que todo mundo já conhece de cor salteado esse salmo. Salmo 119, versículo 11. Escondi a tua palavra onde? No meu coração. Para quê? Para eu não pecar contra ti. Guarde hoje. Esconda essa palavra no teu coração. Esconda para valer. Esconda, sabe? Esconda para valer dentro do teu coração. Para você não pecar contra o nosso Deus. Tome cuidado. E não ponha as suas emoções à frente da razão.
A terceira lição, meus amados irmãos, que a vida de Sansão nos ensina é: nem sempre será possível ser como antes. Quantas pessoas, irmãos, depois que caem, elas tentam se levantar novamente, mas não será como antes. Essa é uma triste conclusão, meus amados, que a história de Sansão revela. A sua falta de vigilância custou muito caro. Vigie mais, meus amados, vigie mais, ouvintes do Senhor, para que isso não venha custar caro na tua vida. Mesmo Deus ouvindo a sua oração, Deus ouviu a oração ou não ouviu? Ouviu a oração de Sansão. Mesmo Deus ouvindo a sua oração naquele templo, Sansão não teve como recuperar os seus dias de glória. Quem está entendendo aí da glória a Deus? Um dos melhores antídotos contra o pecado é pensarmos na consequência dele, no preço. Irmãos, o preço é caríssimo a ser pago. Diante de Deus e dos homens, a maioria das quedas não acontece do dia para a noite, não. Há tempo para pensar, há tempo para avaliar, há tempo para resistir-se, necessariamente para que você fuja. Necessário fugir. Nós estamos falando você fugir, fuja da aparência do mal. Quantas vidas e famílias seriam preservadas, meus amados, se aqueles que caíram tivessem aplicado essas outras regras de segurança? Precisamos aqui nesta noite restabelecer limites, avaliar consequências dos nossos atos antes de agirmos. Sabemos, meus amados irmãos, que quando confessarmos ao Senhor o nosso pecado, o que vai acontecer? Eles serão o quê? Perdoados. 1 João 1:9. No entanto, meus amados, o perdão de Deus não exime das consequências que muitas vezes temos que carregar o resto da vida. Conclusão para nós ir embora para o nosso lar, para a nossa casa. A história de Sansão é um exemplo que serve de alerta para mim, para você, para os ouvintes, quanto ao nosso envolvimento com este mundo. Quanto ao perigo que é colocar as emoções à frente da razão. É catástrofe, igreja, que é pecar. Um homem consagrado antes mesmo do nascimento, uma vida que tinha tudo para dar certo, mas que foi totalmente comprometida pelas más escolhas. Da mesma forma, meus amados, a história da nossa vida é escrita também com as escolhas, amém? Decisões que tomamos no dia a dia. Então essa palavra eu quero deixar para a igreja do Cordeiro, amém? Aleluia, é um alerta, amém? Uma vida comprometida pelas más escolhas. Que Deus te guarde desta má hora, viu? Que Deus nos guarde desta má hora, que possamos estar atentos, vigilantes, para não fazer as mesmas coisas que fez Sansão. Vamos ficar de pé, vamos agradecer ao Senhor por esta palavra linda e maravilhosa, né? Pai querido, Pai amado, já quero te agradecer a Ti pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. Eu não sei com que esta palavra está falando, eu não sei se pessoas já caíram ou se outras irão cair, mas independente, Senhor, a palavra é o mesmo, a responsabilidade é o mesmo. Temos que tomar cuidado com as nossas escolhas, para nós não perdermos tudo aquilo que nós construímos, conquistamos. Que Teu Espírito Santo que está aqui nesta noite possa dar, Senhor, visão espiritual. Não deixe que o inimigo venha cegar, Senhor, furar os olhos dos meus irmãos, das minhas amadas irmãs. Meu Deus, que meu Pai, Senhor, não permita que o inimigo venha cortar, Senhor, meu Deus querido, o segredo que só o Senhor tem para comigo, eu com o Senhor, e como foi derramado para toda a humanidade. Senhor, tenha-te misericórdia.
misericórdia. Senhor, tenha de compaixão. Por mais que o Senhor ouviu a oração, meu Pai, de Sansão naquele tempo, ele se perdeu a sua vida e também juntamente com os inimigos do povo de Deus. Oh, Papai amado, assim como o Senhor trouxe os teus filhos em paz, leva os teus filhos em paz, guardando, livrando e protegendo. E a igreja do Cordeiro diz amém. Vamos bater a palma bem forte para Jesus, porque Ele merece. Ele vive, Ele reina e Ele está em nosso meio. Amém. Graças a Deus. Olá, Pai seja contigo. Quero agradecer todos os meus seguidores pelo apoio e carinho que recebi desde o início do meu canal. Chegar aos 100 inscritos é uma grande conquista para mim e não teria sido possível sem vocês. Agradeço por cada visualizações, comentários, curtidas. Vocês são incríveis. Eu gostaria muito de saber quem são esses 100 inscritos que escreveram no meu canal. Então, deixe o seu nome, deixe a sua cidade, o seu estado nos comentários, deixe também o seu e-mail para que possamos poder estar se correspondendo e também estar orando por todos vocês. Espero continuar produzindo conteúdos que seja útil e interessante para vocês. Obrigado por fazerem parte da minha jornada no YouTube. Te vejo lá.